Bom, queridos, boa noite. Graça e paz. É bom a gente estar aqui na igreja, um trabalho jovem. E como MP, o MP vai até os 35 anos. Eu já não pertenço mais ao MP. Eu já tenho 37 anos e aí eu já sou da UPH, não é isso? Só que o que me consola é o seguinte, tem muitos jovens aqui há pouco tempo, tem jovens há mais tempo. E estou vendo jovens há mais tempo do que eu também. Então somos eternamente jovens, né? Essa que é a ideia. E importante a gente estar aqui nesse trabalho que é denominado jovem, mas a gente não pode fazer esse vácuo, né, dentro da igreja. E acho que é importante realmente a igreja estar junto com o trabalho da juventude, que é a nossa força, mas precisa de exemplos, precisa de padrão para estar observando. Vamos estar falando hoje sobre vocação, dentro do tema que o Christian nos passou, né, sobre ser jovem, né, e ser um cristão no mundo que nós vivemos hoje em dia. E é um desafio muito grande hoje, nós sermos jovens nesse mundo. E digo isso porque a gente tem umas referências, né, passadas dos nossos pais, dos nossos avós, e muita coisa que eles viveram, hoje a gente vive e vive muito diferente. Então o mundo está muito acelerado, né? O mundo está muito rápido. E se você não acompanha esse mundo, você fica para trás. Então hoje ser jovem ele tem um desafio muito grande, que hoje você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua casa, você tem que fazer muitas coisas, não que antigamente ninguém fizesse isso, mas a exigência do mercado hoje, ela está muito em cima do jovem. E domingo, eu estava conversando com um irmão lá da igreja, ele trabalha no banco, eu trabalho há muito tempo já no banco, e ele estava falando de uma reunião que teve só com a gerência desse banco, informando que precisa mudar, precisa ter sangue novo. E aí ele perguntou, mas espera aí, nós aqui todos temos a mesma idade, acima de 50 anos? Como que é isso, sangue novo? Eu não sei, a chefe dele disse, né? Mas nós precisamos de sangue novo. Então, esse é o mercado que nós estamos vivendo. Esse é o cotidiano que nós estamos vivendo. E aí eu queria que nós abríssemos em 2 Pedro. Nós vamos estar lendo do versículo 3 até o versículo de número 11. Segundo a Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 11. Já para treinar os irmãos aí, que vai ser bem dinâmico hoje, nós vamos estar lendo o primeiro versículo e o irmão que sentiu o desejo vai estar continuando, do verso 4, 5, cada um tem a oportunidade de estar lendo um versículo. Visto como pelo seu poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor.
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição. Quanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será prontamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, esse é um texto dos que eu mais gosto. E é um texto realmente fantástico. É um texto que mostra toda uma graça sobre as nossas vidas e mostra uma caminhada que a gente tem que perseguir, que a gente tem que avançar todos os dias. Bom, mas a vocação que a gente vai estar falando, e dentro desse texto a gente vai voltar algumas vezes, deixa até a sua Bíblia aberta. O que é vocação? E ali a gente tem até uma cola ali do Aurélio, mas antes eu gostaria de vocês, sem ser o nosso amigo Aurélio, o que você entende por vocação? E isso não foi uma pergunta retórica, é uma pergunta que você vai ter que responder. Você sentiu o desejo de fazer algo. Você sentiu o desejo de fazer algo. Vou fazer agora, é interessante o que ele diz. Quem concorda? O pastor levantou tímido, hein? Viu que foi tímido. Vou de novo. Quem concorda? Acho que agora que só viu que o pastor levantou, alguém vai levantar atrás, né? Todos concordam com essa afirmação? Sim? Sim? Próxima afirmação. O que é vocação? Ou ele disse tudo sobre vocação? Geralmente é o que a pessoa escolhe para ter como profissão. Geralmente é visto como vocação. Quando é bom de exatas, quando é bom de humanas, é uma vocação. Geralmente está associado a uma profissão. Todos concordam com isso também? Concordam? Ainda falta alguma coisa ou está completo? Eu acho que é a especialidade da pessoa, aquilo que ela domina. É a especialidade da pessoa, é o que ela domina. O caldo vai engrossando, não vai? Mais alguma coisa ou está completo? O nosso amigo Aurélio, o que ele disse? É uma inclinação que se sente para alguma coisa, é uma disposição natural de espírito, é o que a gente ouviu aqui, né? E é uma inclinação para a vida religiosa. Eu achei interessante isso estar no Aurélio. Uma inclinação para a vida religiosa também é uma vocação. E não está muito fora, não. Mas aí a pergunta vai ficar diferente agora. Qual é a sua vocação? E essa é uma retórica. Você só responde para você mesmo. Qual é a sua vocação? Sabemos, já ouvimos aqui algumas coisas sobre o que é vocação, o que eu acho sobre vocação, o que a palavra diz sobre vocação. Mas qual é a minha vocação? O que eu nasci para fazer? O que eu sei fazer bem, né? Qual é a minha especialidade? Qual é a minha inclinação? E muitos de nós, ainda na igreja, não sabemos qual é a nossa vocação. Pessoas de 10, de 20, de 30 anos na igreja, que ainda não sabem qual é a vocação deles. E não é só na igreja, é na vida. Ainda não encontrou a sua vocação. E o texto que a gente leu, queridos, ele é dividido em duas partes. Primeira parte, versículo 3 e 4, diz que os privilégios e as nossas bênçãos. Se você reler aí, vai poder observar tudo isso. E dos 5 ao 11, vê que são bem mais versículos, tá? São as responsabilidades cristãs, aquilo que nós devemos dia a dia progredir. E isso aqui não é algo que a gente consiga fazer em um dia só. Isso aqui tem que ser todo dia.
O texto que o Christian colocou para vocês lerem há pouco, em Timóteo, fala sobre o progresso. Fala para ser padrão, para que eles vejam o teu progresso. Não é vejam a tua chegada, não é veja o teu auge, não é veja o teu alcance final, é vejam o teu progresso. E eu pergunto para você, o que é progresso? Não é retórica agora. Melhorias. Evolução. Superação. Às vezes o progresso pode ser uma mudança também. Uma mudança. Acima de tudo, o progresso, ele é uma mudança constante. Eu não estou vendo nem o meu corpo internamente, e muito menos o de vocês. E agora, nesse exato momento, nosso corpo está passando por mudanças? Está, não está? Está. O nosso corpo ele está progredindo. E essa progressão ela pode ser de duas formas. Para o bem e para o mal. Isso tudo depende da fonte que você vai estar buscando. Não é assim que funciona? Então, se eu chego agora para querer competir na Olimpíada, né? Me inscrevo e até consigo um resultado que me garanta competir nas Olimpíadas agora, no meio do ano. Falando a verdade, queridos, contra o Usain Bolt, eu teria alguma condição de ganhar daquele homem sem treinar o que ele já treinou e a habilidade que aquele camarada tem? Vocês riram, né? Seria muito difícil, porque ele vem progredindo. E o atleta ele tem essa noção de progressão muito grande, porque ele sabe que para ele estar num patamar, não no auge, mas num patamar de competição em alto nível, ele precisa progredir todos os dias. E nós, como cristãos, também precisamos ter esse senso de urgência. Jesus está voltando. Nós não sabemos quando será a nossa Olimpíada. E Jesus pode voltar para mim hoje. E para o Felipe daqui a 100 anos. Te dando bastante tempo, Felipe. Mas o que eu tenho feito para progredir nisso? Como tem sido a minha busca para isso? Então, na primeira parte do texto, a gente vê como Deus ele é bom. E a gente coparticipa da natureza divina, nos livrando das corrupções, das paixões que há no mundo. Muita coisa hoje seduz o jovem há pouco tempo, há pouco mais tempo, o jovem há muito tempo. Porque às vezes a gente confunde também achar que a sedução é só para o jovem. É só o jovem que se encanta, é só o jovem que olha uma coisa e está andando num lado diferente. Mas nós vemos aí muitas coisas acontecendo com jovens há muito mais tempo, e a gente fala assim, caramba, como que ele conseguiu fazer isso, cara? Como que ela fez isso? Só que a gente não consegue medir isso. Mas nós, como jovens, nós podemos, e a palavra de Deus nos garante isso, que a gente pode se livrar dessas corrupções. E a segunda parte, ela demonstra que essa graça que Deus nos deu, ela vai fazendo que a gente venha em progressões, de forma em gratidão realmente por tudo que Ele simplesmente é e faz todos os dias conosco. Bom, hoje em dia a gente tem aqui, eu não sei se aqui tem, mas hoje em dia a gente tem reguladores de intensidade de brilho, né? Que são aí, nossos celulares têm isso, os televisores têm isso, mas antigamente não era assim, né? Você ligava uma lâmpada e ela, o que acontecia com ela? Ela dava o seu brilho máximo, ela 100%. 100%. Hoje nós temos aí nas tomadas reguladores de intensidade. Você faz, mesma forma que você faz com o ventilador, tem para a lâmpada, tem para o nosso televisor, tem para o nosso smartphone. Se você quer algo muito brilhoso, você aumenta lá até 100. Se você quer mais ou menos, você vai botando de acordo com a intensidade que você quer e, principalmente, o ambiente que você está. Está no ambiente de sol, não precisa ter tanta claridade
né? E aí você vai fazendo isso. Só que aí, a gente vai fazer uma brincadeira. Imagina aí uma lâmpada ou seu smartphone, tá? Antes, como é que era? Como o Felipe falou, era 100%, era total. Qualquer ambiente. Você ligava uma lâmpada, independente do ambiente que ela tivesse, ela acendia 100%. Se ela está na garagem, se ela está no subsolo, se ela está no terraço, ela acendia 100%. E o uso do potencial, por isso, era reduzido. Não é verdade? Se você está usando 100% da sua energia no momento que está sol, agora está escuro, a gente acendeu a luz. Mas será que de dia precisa acender a lâmpada aqui? Não. A lâmpada não entende se está de dia, se está de noite. Ela vai botar a sua força. Depois, a gente vê o quê? Regulador de intensidade. A gente vê uma adaptação ao ambiente e o uso do potencial por tempo maior. A gente consegue enxergar isso. E aí o link que eu quero fazer conosco é que a nossa vocação, ela tem que ser usada em qualquer ambiente. Eu não posso ser um cristão, ser um padrão, só dentro da igreja. Nossa, o Christian, que jovem crente. Mas é porque eu não vi o Christian no trânsito. Se eu ver o Christian no trânsito, ele não é tão crente assim, não. Então a gente tem que ser padrão em todos os ambientes. Então, a nossa vocação ela tem que ser usada em qualquer ambiente. Na faculdade, no trabalho, nos amigos, na igreja, com a família. Com intensidade regulada, assim como o sal, o equilíbrio. Por que isso? No trabalho, tem gente que é assim. Ele chegou na igreja, ele se converteu, ele está abençoado. Só que aí no trabalho ele quer ficar mandando mensagem para a galera da igreja, no trabalho. No trabalho ele quer ajoelhar lá de 10 minutos para ele fazer uma oração, no trabalho. No trabalho ele quer sair para falar no telefone, programação da UMP. Não, Cristo, eu vou, estou dentro, tal, papapá. 1 hora do trabalho. Isso está certo, queridos? É uma pergunta. Não? Todo mundo concorda? Não está certo. Por quê? O Christian lá, ele é pago no trabalho para ficar atendendo o celular, falando da almocidade, ou ele tem que fazer a parte de logística da Ambev? É a parte da logística da Ambev, é por isso que ele recebe. E às vezes a gente confunde, a gente perde esse time. Agora, eu posso, na hora do meu almoço, separar um tempo para orar? Posso. As minhas atitudes nesse ambiente de trabalho devem ser a de um cristão? Devem. As minhas reações nesse trabalho, nesse ambiente que eu estou, devem ser a de um cristão? Devem. O meu amor, a minha paciência, tudo isso deve ser o que a Bíblia diz? Deve. E posso fazer isso. Inclusive me posicionar. Isso eu não faço. Mas por que você não faz isso, querido? Não, porque isso vai contra ao que eu acredito, contra a minha religião, contra ao Deus que eu sirvo. E uma experiência que eu tive de um amigo que trabalhava em Itaperuna comigo, ele era católico. E chegou na Semana Santa, o católico, ele separa a semana inteira para ele fazer as atividades que a igreja faz durante essa semana. E ele chegou para o nosso superior na época e falou assim, olha, daqui a um mês é a Semana Santa e eu vou ter que me separar para as atividades da minha igreja. Aí o chefe, mas, cara, uma semana? Como isso? Cara, pode tirar das minhas férias, eu trabalho sábado, eu pago, mas isso é uma coisa que é o princípio da minha religião, é o que eu acredito. Ele se posicionou. E sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu a semana. Ele não conseguiu só a sexta, não, ele conseguiu a semana inteira. Por quê? Realmente o chefe reconheceu e foi ver o histórico dele de que ele levava aquilo muito a sério. E a gente pode se posicionar no nosso trabalho, também na faculdade, desde que isso não venha a onerar aquilo que a gente está fazendo lá. Tá? Então, seguindo. Para que passo a passo a gente evolua em nossa caminhada cristã, sendo usado em nosso potencial pelo tempo que Deus nos predestinou. Querido, você já imaginou ser uma lâmpada e você poder brilhar em todos os ambientes, mas brilhar de uma forma regulada,
para você fazer tudo aquilo que você nasceu para fazer? É fantástico isso ou não é? Imagina você sabe o que você faz, aquilo que você nasceu para fazer, você pode fazer em qualquer ambiente, moderado, equilibrado, com sal, servir a Deus em todos os lugares. Isso é possível, queridos? É possível isso? Nos dias de hoje, apesar das adversidades que estamos vivendo, né, dessas mudanças do governo, da instabilidade, toda a sedução que tem o mundo, é possível a gente viver para o que Deus nos chamou para viver. Mas qual é a nossa vocação? Qual que é a nossa vocação? Primeiramente, a gente foi criado para adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso está lá no catecismo, né? É o número 1, né, pastor? E está lá que é o nosso fim principal. A pergunta é, qual é o fim principal do homem? Né? E a gente nasceu para isso. Deus nos criou para isso. Deus não nos criou porque ele estava se sentindo sozinho, não nos criou porque ele queria uma galera para ele conversar, ele nos criou porque era para nós adorarmos a ele, simplesmente por isso. E o próprio Deus, ele nos capacita com dons e talentos para que o sirvamos melhor. Aí vai ficando mais fantástico ainda. Ele nos criou, ele nos chamou, ele mesmo nos capacita com dons e talentos para que a gente sirva melhor. Só que às vezes o que a gente faz nesse meio do caminho? A gente é egoísta. A gente vibra com alguma coisa, por quê? Eu sou bom. Eu sou bom. Caramba, hein, Felipe? Tá tocando guitarra pra caramba, hein? É mesmo, mas eu sou bom. Eu treino todo dia, 8 horas por dia, Rodrigo. Eu sou bom. Também eu leio muito material na internet. Eu sou bom. E a gente vai entrando num redemoinho de achar que a gente é alguma coisa e passa a fazer o quê? Agradar a nós mesmos. Principal vilão da sua vida, da minha vida, você mesmo, eu mesmo, não é? É o ego, exatamente. Quando você começa a se enredar para agradar você, não é agradar os outros não, tá, querido? Não estou falando de agradar ninguém não, agradar você mesmo. O caldo vai ficando estranho. Vai ficando estranho porque você começa a achar que você é alguma coisa, que você fez, que você tem mérito, e a gente foi ver no texto que a gente não tem mérito nenhum. Tudo foi dado o quê? De forma gratuita. O próprio Deus colocou na gente. E tudo o que temos e fazemos é para servir ao nosso Deus aonde estivermos e inteiros. E aqui eu até coloquei aqui entre parênteses, não há divisão de vida secular e vida cristã. Às vezes a gente acha, né? A gente, como o táxi que tem a bandeira 1 e bandeira 2, a gente está na igreja, vida cristã. Aqui, piedoso. Ô, meu irmão, graça e paz. Ô, meu irmão, abençoado seja. Amém, aleluia. Aí saiu daqui, vira essa chave, aí ele conta piada. Ele vê as partes dele do trabalho, o mais importante são outras coisas. Ele não ora, ele não lê a Bíblia. Ele não fala sobre a palavra de Deus. E na internet hoje, o Felipe falou aqui para vocês, deve ter abordado esse tema, nós temos agora muitas pessoas que são o quê? Formadas em política, não sei se vocês conhecem, conheço um monte, formadas em política, nunca entraram numa faculdade, formadas em futebol, são expert em futebol, também nunca foram numa faculdade, não são técnicos, não foram jogadores de futebol, são conhecedores sem conhecer. Eu tenho não é nem amigo, né? Um conhecido no Facebook, e ele não tem nenhuma formação e alguma habilidade com trabalhos manuais, e sempre lutando com aqueles trabalhos manuais. E teve a oportunidade de ter uma loja montada pela cunhada, aí aquela coisa toda, uma loja legal de roupa infantil, não conseguiu. Faltava conhecimento para gerir uma loja. E aí a cunhada ainda, para ajudar a irmã, chamou esse rapaz e a família toda para morar lá nos Estados Unidos. Ai, que fantástico. Que legal. Então lá a gente vê as fotos, tudo mais, sei o quê. E nesse inteirinho agora, do Temer, entra Temer, e vai Dilma, e sai Dilma, e entra não sei quem, o que aconteceu? Ele começou a ser o consultor político do Facebook, a favor da Dilma. Agora vocês vão ver, e textos gigantes, e textos mais gigantes, e textos gigantes. Eu entrando na minha cabeça, falei, peraí,
Como que ele está lá nos Estados Unidos, ele está conseguindo tempo para ler todo o material e ter base para ele dar uma opinião? Qual o imposto que ele paga? Ele está preocupado, mas qual o imposto que ele paga aqui no Brasil? Claro que eu não respondi ele, mas são perguntas que a gente vai fazendo. E a gente vê muito isso, queridos. E mais ainda, nós vemos debates cristãos na internet. Acredito que o Felipe tenha abordado tudo isso. É um pastor que fala uma coisa, é o irmãozinho que fala outra, é o outro irmãozinho que fala não sei o quê. E a gente vê um debate político, por quê? Às vezes questões de uso e costume. Uso e costume, a questão da doutrina de cada igreja. E isso tudo, querido, não vai fazer a gente andar. Vida secular e vida cristã não existe. A partir do momento que você é um salvo em Cristo, é vida cristã. Seja na igreja, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que você estiver, você é, acima de tudo, um cristão. Depois, disfarçadamente, vem a questão das profissões. Quem falou de profissão? Da especialidade. Depois você é um médico. Porque Deus te coloca também em lugares estratégicos. Você é um advogado, você é um pedreiro, você é um construtor, você é um engenheiro. Isso tudo Deus nos dá, sim, para te colocar em lugares certos de um cristão. Não do engenheiro, não do advogado, não do médico. E às vezes a gente confunde nesse tempo com a profissão que a gente tem. Seguindo, quem confirma essa vocação e onde que ela é confirmada? Uma pergunta, não é retórica. Quem é que confirma essa vocação? É o pastor? O pastor Ítalo que chega e, agora, meu irmão, você está vocacionado, hein? Eu enxerguei em você. É o pastor, queridos? Quem é que confirma isso? O Espírito Santo? Vamos ver isso? Olha que texto fantástico. Gálatas 4:6. Leiam todos juntos. Querido, só esse texto aqui é qualquer coisa de sensacional. Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ele nos criou, Ele nos capacita, Ele nos dá dons e talentos, Ele enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Jesus para clamar, Abba, Pai. Querido, por nós mesmos, nós nunca clamaríamos Abba, Pai. Nunca. Nunca você vai dar um passo para Jesus por você mesmo. Tudo vem do nosso Deus. Tudo vem do nosso Deus. E aí eu acho muito egoísta da nossa parte Ele nos dar tudo e a gente, em troca, retribuir quase nada. Vou fazer uma dinâmica agora com vocês. A dinâmica do jornal, para a gente poder visualizar tudo que a gente falou até aqui. Pedir a ajuda aqui da Carol. Eu vou precisar, além da Carol, de 5 voluntários. Antes de eu falar o que vai acontecer, tá? Os voluntários já vão rapidamente levantando, né? Porque eu sei que a gente fica esperando o que vai acontecer para eu levantar, né? Então, os 5 voluntários que vão se juntar a Carol e 2 advogados, mais 2 voluntários que serão os que recomendarão e os que falarão que não é bem assim, que vão ser os questionadores. Quem pode se juntar a Carol para fazer a atividade do jornal? Preciso de 5 pessoas. Só não se batam aí, tá, gente? Tá? Não segura o outro, pode vir bem tranquilo. Bom, como é que vai ser essa dinâmica? Nós temos ali um jornal, né, que é o nosso material, nosso objeto, né, da nossa dinâmica, e a Carol ela vai representar inicialmente para que esse jornal existe, né? Então a Carol já está ali movimentando do que a gente faz naturalmente com esse jornal. Os outros 5
vão receber o jornal da Carol, vocês vão pensando agora, e vocês vão fazer outras atividades que esse jornal também é utilizado, além da leitura que ela está fazendo agora. Então, eu vou querer que cada um de vocês venha aqui na frente e faça alguma atividade com esse jornal, que também que é corriqueiro, não é uma coisa que você vai inventar aí agora, tá? Na sua cabeça, que é só você que faz na sua casa, não, tá? Então, assim, é uma coisa que todo mundo pratica com esse jornal, que é habitual, que é corriqueiro, que é comum, tá? E os nossos advogados vão fazer o quê? Eles vão dizer se aquilo realmente é muito bom para o jornal ou se aquilo não é tão bom assim para o jornal. Então, o nosso advogado de defesa, ele vai sempre achar um jeito de que aquilo é muito bom. E o nosso amigo, a sua referência é o que a Carol está fazendo agora, é a leitura, é a informação. A sua referência é essa, o jornal foi feito para isso, para você redutível. Você não quer saber se dá para fazer um monte de coisa com ela. Para você é só isso, a cabeça fechada. E o nosso amigo aqui vai achar artimanhas de que é possível realmente o jornal ser utilizado de outra forma. Está entendida a dinâmica? Está entendido? E aí os irmãos vão ser o nosso júri, para ver se quem é que foi o melhor aí, se foi a Carol ou os outros 5 aí que inventaram uma outra coisa de se fazer com o jornal. Agora, importante é o quê? Se batam aí para ver quem vai ser o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Porque o quinto vai ficar com a missão difícil, né? Então façam fila indiana, da forma que vocês quiserem aí. Então a primeira posição aqui é a da Carol e a palavra vai estar... Cadê o outro microfone? Com o nosso advogado, com o nosso promotor primeiro, que vai estar avaliando. Então, nós temos agora a Caroline, que está vindo fazendo a sua atividade matinal. Renda fixa é a opção mais rentável e segura que bolsa. Ai, são tantas notícias, dono do próprio negócio, corra que a polícia vem aí. São tantas notícias que a gente tem, né? Coisas boas, coisas ruins, mas é a notícia que nós temos no jornal. Tarsila ganhará mega mostra nos Estados Unidos. E aí, promotor, o que você está achando? Semana de moda tenta levar otimismo a mercado arrasado. Sábia, mas o jornal tem mais utilidades, né, cara? Dá pra colocar aí no fundo do carro, para não... Classificados, né? Vou dar uma olhadinha nesses classificados aqui. Se tem alguma coisa. Na verdade, a única intenção, realmente, a vocação desse jornal aí, é realmente informar. Trazer informação para que a pessoa possa, de repente, sair de casa e saber melhor se conduzir na sua vida. Então, a vocação do jornal é só informar e trazer alguma base para que a pessoa possa viver de maneira informada, né? Próximo voluntário. Bom, depois que esse jornal aqui venceu, né, já tem mais de uma semana, as notícias são antigas, até porque a cada 15, 20 minutos a gente tem uma novidade. Eu não vou jogar o jornal no lixo, porque alguém vai fazer a mesma coisa que eu posso fazer em casa, que é usar para limpeza, colocar no topo do carro, limpar o vidro e reaproveitar ele para limpeza da minha casa. Como é que você usa isso na limpeza do seu vidro? Eu quero ver essa atividade. Eu tenho que rasgar o jornal, amassar, passar no vidro para desembaçar. Melhor coisa. Pode fazer. O jornal, essa parte aí é sua. Excelente forma de reutilizar o jornal, né? Porque você poderia simplesmente jogar fora, porque a notícia já passou, mas você está reinventando uma maneira de utilizar aquilo que você iria jogar fora. Então, nota 10. Muito bom, muito bom. Mas tem vários tipos de informações ali que são importantes, que não se acabam em 15 minutos, né? Como você falou. Tem vários tipos de informações que há até partes históricas, por exemplo, que é bom que você guarde, e nessa hora você acabou de perder a parte histórica dessa parte aí do jornal. Então, não somente para informar, mas manter a informação, uma informação importante. Próximo voluntário. Bom, como o jornal está vencido,
10. Nesse tempo de crise que a gente está, a gente não pode ficar gastando dinheiro comprando uma bola de futebol para o nosso filho. Pô, é claro, cara. Faz uma bolinha de futebol ali, entendeu? Pô, filhote, vem jogar, vamos pá, coisa e tal. Ó, nota 10. A dificuldade talvez seja o fato de, presta aqui, de repente mostrar para as crianças que isso aqui talvez só sirva para isso. Então tem que primeiro ler para ela as informações, ou ler algo importante para ela, e talvez até possa ser utilizado, mas principalmente, o fator principal é mostrar para a criança que isso aqui tem informação, tá bom, criança? É informação para você. Próximo voluntário. Com jornal. Atividade com jornal. Mais trabalho com criança, né? Colégio pede trabalho, imagem, os exercícios que a gente precisa reportar, ou notícia mesmo. Com certeza, depois de nós lermos o jornal, existem 1000 utilidades, né? Ainda mais quando a gente fala de criança. Vamos fazer lá um, como é que fala? Origami, vamos fazer um barquinho, vamos fazer um passarinho. Quem tem muita utilidade assim, manual, são 1001 utilidades que o jornal deve ter. Não era para chamar jornal, era para chamar Bombril. Mostrando que, na verdade, as informações do jornal, uma informação ou uma palavra fora de uma posição aqui dá um outro tipo de informação. Ou seja, se é um recorte, você vai recortar e vai jogar, vai ser colocado, de repente, fora da ordem, de repente vai perder realmente a utilidade de que foi feito. Uma informação ela só é feita, ainda mais quando é montado com um texto, ela é montado para trazer uma informação específica. Se for retirada, de repente, uma palavra aqui, ela vai perder a sua essência. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Próximo voluntário. Vê a criatividade agora, hein? WhatsApp, modo de usar. É claro que para que eu vou aprender a usar o WhatsApp? Eu já estou aqui todo dia. Eu estou usando esse aqui agora, lendo o jornal, porque bloquearam o meu WhatsApp. Foi por causa disso. Aí a melhor coisa que você fazer é pegar esse jornal aqui. A maioria das notícias é o quê? Eu já li tudo no G1 lá, tudo no computador. Hoje em dia, ó, tá dando muito mosquito aí, ó. Faz o seguinte, esse negócio de zika, vírus aí, chikungunya, aí você pega um desse daqui, ó. Acabou. Não sobra nenhum. Muito bom. Muito boa a sua colocação. Se a gente for olhar hoje em dia aí, a camada de ozônio se degradando, coisa e tal, né? Entendeu? Desmatando lá, para que você vai fazer aquele desmatamento, aquelas folhinhas que caem no chão, aí nasce o chikungunya, o zika vírus. Pô, você vai, enrola o jornal e pá! Utilizar jornal para matar mosquito é complicado, né, gente? Primeiro porque ele não foi feito com esse propósito. Como já falamos, já foi feito com o propósito de informar. Então, existem métodos ainda melhores ou materiais melhores para ser feito isso. Então, ele fez uma abordagem bem fraca a respeito disso. Próximo voluntário. Bom, não queria ter que apelar ao meu falecido cachorrinho não, mas vai ser, né? A página do Trump, Floquinho. Ó, xixi só no jornal. Se fizer fora, não vai passear, não vai ganhar biscoitinho canino. Xixi no jornal, hein? Vou falar mais o que, gente? Colocação perfeita. Hoje em dia, se você for aí numas cidades, metrópoles aí, se você pegar o seu cachorrinho e fazer xixi ali, o guarda vem te dar uma punição, né? Então, nada mais justo do que você doutrinar o seu cachorrinho dentro de casa. Aqui, ó, faz aqui no jornal. Se você sair, o papai leva jornal no bolso, porque jornal, pô, velho não serve para nada. Leva o jornal no bolso, colocou ali, botou, amassou, tum. Tá lá a utilidade do jornal. 1001 utilidades. Fechou? É o último? Então, peça um jornal aí, por favor. Existem outros tipos de situações melhor aproveitadas para ser colocada no lugar aqui do vaso do cachorrinho.
Jornal, além de informações, que de repente, como já falou aqui, a respeito de 15 minutos, demora 15 minutos, ele também serve para ajudar as crianças na leitura. Então, nem sempre uma informação passada pode ser jogada fora. É importante, talvez, uma criança de jornal que ficou ali, uma criança olhar e falar: mamãe, me ajuda, me ensina a ler isso aqui, me ajuda a ler. Então, na verdade, há outras situações que foram colocadas, outro tipo de material que pode ser utilizado para isso que eles colocaram aqui. Né? Matar mosquito, esse em especial aqui, existe já até algumas caixinhas separadas para isso. Então, não precisa usar o jornal. Deixa o jornal ali, que pode ajudar, como já falaram tanto sobre criança aqui, pode ser ajudar uma criança a aprender a ler. Tá bom? Obrigado, pessoal. Palmas para eles. Bom, mas o que essa dinâmica vai trazer para a gente como um link para o que a gente já vem tratando aqui sobre a vocação? Jornal, vou pegar o uso dele aqui. Talvez muitos de vocês não saibam o trabalho que dá para fazer um jornal. Talvez vocês não saibam quantos profissionais são realmente altamente gabaritados para fazer um jornal. O tipo de letra, o tipo de papel, o tipo de alcance, o tipo de local que esse jornal vai ser vendido, tudo isso é pensado antes dele sair ou antes dele ser impresso. Há um trabalho, há uma conspiração, há uma reunião muito grande para que isso aqui esteja nesse formato de hoje. É claro que isso não é uma reunião todo dia no Extra, no Globo, né? São as notícias. Mas esse formato que nós temos hoje aqui foi altamente pesquisado. O tipo de tinta, tudo isso foi altamente elaborado para chegar nesse padrão aqui. Isso é um padrão. Você nunca vai ver um jornal com outro tipo de material, com outro tipo de tinta, com outro tipo de formato, porque isso aqui é padrão. O que está diferente disso não vende, querido. O que está diferente disso aqui não é jornal, é folheto, é folder, é qualquer outra coisa. Jornal é isso aqui, isso é padrão. Fazendo um link com a nossa vida, nós temos que ser padrão. E para o que você foi criado? Para o que antes da fundação do mundo você foi escolhido? Para o que você foi vocacionado? Para que Deus te deu dons e talentos? Foi para quê? Foi para você ser um advogado? Foi para você ser um pintor? Você acha que foi por isso que Deus criou? Ah, que legal, vou criar uma galera aqui e tal, vou fazer o Felipe aqui, guitarrista, ele vai aqui, o irmãozinho aqui vai ser isso aqui, o outro irmãozinho aquilo lá. Foi para isso, querido? Não foi para isso. Foi para adorarmos a Ele. E para adorarmos a Ele, Ele mesmo colocou no nosso coração o Espírito de Jesus para clamar a Pai. Mas o texto que a gente leu, ele fala sobre cegos. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, o versículo 9. Ele é cego. Isso aqui é a divisão que nós temos na igreja, da igreja visível e a igreja invisível. Isso é tema aí para o pastor depois conversar com vocês. Mas é o tema da nossa igreja visível e igreja invisível. Igreja visível tem muita gente. Muita gente. Muita gente. Mas na igreja invisível, a palavra de Deus diz que a porta ela é estreita. Ela é estreita. Então são poucos. Então, queridos, nós devemos pensar muito bem. Por que a gente foi criado? Né? Porque as formas que a gente viu aqui, todas elas da dinâmica, colocaram um jornal de forma de desperdício. Imagina você levar para o editor-chefe uma foto
do que o Felipe aqui nos sugeriu para ser o sanitário do cachorro. Imagina, o editor-chefe do Globo olhar, olha o que fazem com o jornal no dia seguinte. O que a nossa irmã fez, olha o que eles fazem, no dia seguinte eles limpam vidros. Todo o seu trabalho serve para isso. Tudo que você imaginou nessa matéria aqui, ela está fazendo isso, ela está tirando a tinta no vidro dela. Imagina o nosso Deus olhando para mim e para você, queridos. Tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, tudo que Ele te deu de graça, você está sendo confundido com as armadilhas do mundo, confundido com as suas próprias emoções. Imagina você, imagina a sua vida, para o que você foi criado. Quando você respondeu retoricamente a pergunta, qual é a sua vocação? Para que você foi criado? Aquilo que você respondeu ainda está válido depois do que você viu, depois de tudo o que a gente já falou aqui sobre o texto? Ainda continua sendo aquilo? Se lembra para o que e por que você foi criado? Nós fomos criados, chamados, capacitados e diretamente em nosso coração nos foi colocado o Espírito de Cristo para clamarmos, Abba Pai. Não desperdice a sua vida com corridas em vão. Às vezes a gente fica aí rodando e rodando, achando que a gente está só nesse mundo. E eu vou pegar um exemplo aqui, porque é da família, que é a Regina. A Regina está agora num estado que só Jesus, só um milagre. Os médicos já não têm mais o que fazer. E agora? Que corrida é importante para a Regina? Qual corrida foi importante para ela nesse momento? Foi para o que ela foi criada para fazer. Foi o que ela nasceu para fazer. Foi tudo que Deus deu para ela poder fazer. Porque a corrida que ela correu não foi em vão. E por que eu estou falando isso? Essa semana a mãe do pastor da minha igreja morreu, faleceu ontem. E hoje eu fui lá dar um abraço nele de manhã antes de vir para cá. E a tristeza dele era que a mãe dele não conhecia a Cristo. Mãe de um pastor, não é porque ele é pastor, mas imagina isso, um peso para um pastor. A sua mãe não conhecia a Cristo. E aí eu faço a mesma pergunta. Qual corrida que ela correu? Foi uma corrida interessante? Fumava muito. Seu corpo não aguentou um AVC. Qual corrida você está correndo? Porque, querido, a idade vai chegar, as doenças chegarão. A vida pode nos pregar surpresas muito grandes. Eu sou jovem. Rodrigo está falando isso para mim. Estou com vitalidade. Estou fazendo tudo bem. Faço tudo muito bem. Eu sou inteligente. É mesmo? Você é dono do seu corpo? Você é dono do seu futuro? Qual corrida, querido, você está correndo? Qual é o lado que você vai estar? E ele me disse, a minha maior frustração foi não ter ouvido da minha mãe, eu conheço Jesus. Eu não sei o que é isso para um filho, porque a minha mãe conhece a Jesus, meu pai conhece a Jesus, meus irmãos conhecem a Jesus. Maravilhoso isso. É um privilégio muito grande. Mas eu não sei o que ele passou de ver a sua mãe dar o último suspiro. E a gente não sabe, nesse período, o que pode ter acontecido. Mas ela não declarou isso para ele ficar tranquilo. Para onde ela foi? Para onde ela foi? Use, querido, o seu potencial que Deus te deu. Sim, no trabalho, nos estudos, na família, na igreja, mas para o louvor e glória do nome santo do nosso Deus. Então,
Associe a fé à virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E isso existindo, a gente vai ser ativo e frutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o texto que também foi lido aqui, sobre o amor não envelhece, que ainda quando for velho, darão frutos. Eu acredito muito nisso, querido. Um cristão em Cristo, um salvo em Cristo, ele não chega para um jovem e diz, agora é com você, eu já fiz muito. Porque você não ouve isso de sambista. Acabando o carnaval, você não ouve isso de um sambista de 90 anos. Ano que vem é a nossa vez. Você não ouve isso de um jogador de 37 anos como o Juan do Flamengo, dizer, ah não, vai agora é vocês, eu vou sair do time. Você não ouve isso. Sabe por quê, querido? Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também. A gente sonha aí, né, que no céu não vai ter trabalho, né? Vai ter. Tem trabalho no céu. Então, se você já aposentou, se você já cansou, se você já descansou em Jesus, e tem jovem que está aposentado já. Já aposentou na fé. Aceitei Jesus, está tudo beleza. Não preciso fazer mais nada. Só que a Bíblia não diz isso. Ela diz que a gente vai ser ativo e frutífero. Muito ativo e frutífero. E às vezes a gente vê o quê? Ah não, esse ano a mocidade está, né? Está animada. Esse ano a mocidade não está tão animada assim não. Não, esse ano a SAF, acelerou. Se bem que falar da SAF é covardia, né? Que a SAF, ela mantém uma cadência, um ritmo bem acelerado. Mas a gente ouve isso dentro da igreja, querido. Uma passada de bastão, não, vai lá você agora, ano passado eu fiz, vai você agora, eu já estou cansado. Mas a Bíblia não diz isso. Quem aqui no seu trabalho fala isso? Ah não, eu não quero mais crescer não, vai você agora, eu já cresci demais. Quem na faculdade? Professor, não quero saber mais nada não, tá bom para mim até aqui. E lá você também é um cristão. Lá também você é um cristão, acima de tudo. Acima de tudo. E vemos isso na Bíblia. Daniel, lembram de Daniel? A história de Daniel? Era um homem que tinha conhecimento, Daniel? Tinha? Era culto? Era de linhagem nobre? Eram os requisitos do rei. E, acima de tudo, Daniel era bonito. Daniel era bonito. Estava lá, na especificação. Hoje em dia, se você colocar isso no currículo, né? Pessoa botar isso para contratar, não pode, né? Olha, está querendo pessoas bonitas. Mas o rei pediu. Pediu isso. E que sejam formosos. Estava lá, bonito. Daniel era bonito. Mas Daniel chegou lá, ele fez o quê? Já chegou esbanjando, é aqui mesmo, galera, vamos lá? Não, ele se abdicou de comer as iguarias do rei. Porque acima de tudo ele era o quê? Ele era um cristão. E Daniel se manteve por várias gerações de governo. Porque ele era cristão? Sim. E porque ele era também um bom funcionário. As duas coisas juntas. Daniel tinha tudo isso. Ele era um bom funcionário e era um cristão. Então, uma coisa não elimina a outra, querido. Você pode ser um bom funcionário, você pode ser um bom aluno, você pode ser um bom filho, você pode ser um bom pai, você pode ser um bom vizinho e ainda ser um bom cristão. E um bom cristão e ainda ser todas essas coisas. Você é uma pessoa inteira, você não é metade. Você não é metade. Então, às vezes, a gente confunde isso, de a gente dividir o nosso corpo. E a gente tem que entender, né, que a nossa vocação, a sua vocação e tudo que Cristo pode fazer através da sua vida, é preciso que a cada dia a gente conheça Ele mais, muito mais. Porque quanto mais a gente conhece a Cristo, mais vemos o quanto precisamos dele para tudo. Então, quanto mais você conhece a Cristo, mais você vê quem você era. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Era feioso o nosso cenário. Feioso o nosso cenário. Mas Jesus, ele veio para redimir, para tirar a ira do nosso Deus e para nos salvar. Isso Jesus fez por nós. E nós, de uma forma não grata, mas porque o próprio Deus capacita isso em nós, mas precisamos achar isso, querido. Precisamos achar isso. Não existe cristão verdadeiro na igreja sem dom. Não existe cristão sem vocação. Não existe. Então, querido, se a sua certeza já está em Cristo Jesus, que você é um salvo, cave em você o mais profundo que você puder para achar a sua vocação. Está aí, que o próprio Deus colocou em você. Não dá para a gente ser só um instrumento, não dá para a gente ser só uma especialidade. A gente tem que ser inteiro para o Senhor. Inteiro. Em tudo que a gente fizer, tem que ser feito como para o Senhor. Em tudo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, falar de vocação, e aí eu deixei essa última parte aqui do ministério. A gente está apoiando esse ano um missionário na Romênia, Reverendo Gilberto. Ele ainda é, né? Não era, porque não morreu, né? Ele é pastor presbiteriano, é da junta de missões, e a gente está apoiando ele esse ano em orações e também financeiramente. É um homem que me impactou por um vídeo na internet. Então a gente às vezes fica vendo tantas coisas bobas na internet, né? E um vídeo dele na internet me impactou muito, mas muito mesmo. E eu fiz contato com ele, a gente conversou, e na sua visita ao Brasil, que ele faz de 3 anos, ele pôde ir lá em Teresópolis, e a gente apresentou também na igreja, conhecemos um pouco mais, e é impactante você conversar com alguém que entende a sua vocação. O olho brilha o tempo todo, ele não fala de outra coisa. A esposa dele também transpira a mesma vibração. Fantástico você ver alguém vocacionado e que sabe o que está fazendo e entendeu o que Deus chamou para a vida dele. É claro que a gente está falando aqui, você pode estar pensando, mas nem todo mundo é chamado, Rodrigo, para ser missionário. Concordo com você. Daniel não era um missionário, era? Ou era? Qual a profissão de Daniel? Era missionário? Era? Mas ele foi missionário? Foi? Mas ele não era missionário. Mas ele foi. A nossa missão, querido, é de fazer o quê? Ir pregar o evangelho a toda criatura. Você é um missionário. Aonde você está? Eu não estou aonde Filipe está. Deus colocou o Filipe aonde ele está, onde ele trabalha, os amigos, a casa, porque Deus tem um plano para a vida do Filipe ali. E eu não consigo acessar tudo que o Filipe consegue acessar. E muito menos o Filipe consegue acessar tudo que eu consigo acessar. Por isso que é o fantástico. Só que às vezes a gente quer ser quem? A gente quer ser o outro. Também, o Betão, ele faz isso porque o Betão, né? Aí vem aquelas coisas que só o Betão tem. Beleza. Mas o que você tem? As pessoas têm uma noção de que para trabalhar na obra ela tem que ser pastor ou presbítero, ter algum cargo. Ele não vê que a obra de Deus é ali fora também, como você disse aí, no trabalho, na escola, onde ele estiver. Isso é muito, muito importante nesse ponto que o Felipe tocou. Sou realmente apaixonado pela nossa igreja, pela hierarquia da nossa igreja, pelos oficiais da nossa igreja, mas concordo plenamente. Não precisamos de carro, queridos. Não precisamos. Tem, sim, funções muito específicas, né? Como a vocação do pastor, é algo muito específico. O missionário também acho muito específico.
Mas, queridos, nós somos missionários, nós somos pregadores. Nós temos responsabilidades cristãs aqui, que nós devemos praticar, fazer todos os dias. Eu queria mostrar o vídeo que ele mandou especialmente para vocês, especialmente para os jovens de Barra do Piraí. Olá, meus irmãos jovens de Barra do Piraí, aí no Rio de Janeiro. Nós estamos felizes aqui hoje. Eu estou feliz por poder estar dando uma palavra para vocês. Nós estamos na Romênia há 16 anos. Nós já estivemos aí em Barra do Piraí em 2003, quando era o reverendo Silas, se eu não me engano. E para nós tem sido bênção estar aqui nesse país que nos recebeu, país onde Deus nos chamou. Nosso ministério tem sido um ministério de igreja, como é aí, plantando igreja. Nós tivemos muito tempo trabalhos sociais, trabalhamos com ciganos, povo pobre. Mas agora Deus nos deu uma igreja que, mesmo sendo uma igreja pequena, é uma igreja que tem sido uma bênção na nossa vida. Nós ultimamente estamos numa correria muito grande aqui, porque nós estamos também com uma construção. Nós já temos a igreja aqui na cidade de Mangalha, e aqui perto tem uma cidadezinha chamada Limano, e nós estamos construindo o centro de conferência Manaim, e esses dias nós estamos em construção e temos corrido muito. Eu tenho levantado antes das 6 da manhã, às 7 horas eu já estou lá e volto às 5. Hoje às 6 nós tivemos reunião de oração, depois eu fui em casa, agora são quase 9 da noite, e eu voltei aqui na igreja para poder gravar esse videozinho para vocês, dizer o seguinte, especialmente para você, jovem. Se você tem sentido o chamado de Deus para a obra do Senhor, não tenha medo. O Deus que chama, Ele capacita e Ele sustenta. E a esperança que nós temos é uma esperança, certeza em Deus. Eu não sei, o Rodrigo pediu para eu cantar um cântico que nós cantamos aí, mas ele não falou qual o cântico. Nós estivemos no Brasil e cantamos em muitos lugares e vários cânticos. Então não me lembro qual que nós cantamos, mas tem um cântico muito especial para nós, que chama Miampus Nadejde em Tine. Eu coloquei a minha esperança em ti, para eu não passar vergonha. Então eu quero cantar duas estrofes desse cântico para vocês, e espero que seja uma bênção. Desde
assim, especialmente no coro: em ti é minha esperança, em ti é minha confiança, somente através de ti eu vou receber a vitória. Contigo eu vou ser vencedor sempre, sempre, meu Senhor. Eu quero deixar então para você, aqui já quase 6 minutos, deixar para você um abraço especial aqui da Romênia, meu, da minha esposa Solange. Nós tivemos por aí o ano passado, e desejamos a vocês que Deus esteja abençoando grandemente a vocês, todos aí, seus familiares, a igreja, enfim. E outra, se Deus te chamar, não temas. O Deus que chama, Ele capacita. E o Deus que capacita, Ele sustenta. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês. E qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Um abração. Queridos, você vê a alegria dele poder compartilhar, a alegria de dizer que ele está acordando às 6 da manhã para poder trabalhar na obra. E na obra, digo obra mesmo, ele está trabalhando de ajudante de pedreiro porque ele não tem as habilidades, mas ele está lá todo dia às 6 da manhã. Ele já capinou um terreno todo, fez a parte que tinha que ser feita para preparar esse terreno. E a gente, às vezes, acha que a nossa vocação é algo muito lindo, né? Acho que a vocação é lindo, e é lindo mesmo. É tão lindo que na igreja dele tem 20 pessoas. É tão lindo que na igreja dele, o ministério de louvor, é ele e a esposa dele, com o violão que vocês viram que ele tocando. Aos músicos aí, sabem o que eu estou dizendo, né? Mas ele está fazendo. Nessa igreja que Deus deu para ele, que ele é pedreiro, ajudante pedreiro. Ele ajuda a colocar piso. Ele ajuda a fazer a parte elétrica dentro da vocação dele. E às vezes a gente não quer fazer certas coisas por achar que a gente é alguma coisa. Ah, isso eu não faço. Eu estudei. Ah, isso não faço. Eu tenho habilidades. Ah, isso eu não faço. Eu sou e eu sou. Mas, querido, vocação é algo que você faz com prazer e faz realmente sabendo que você não está fazendo para o momento ou para o homem. Você está fazendo como para o Senhor. Amém, querido? Vamos colocar de pé, queridos? Deus possa completar a sua palavra em seu, no meu coração, que o Espírito Santo continue ministrando tudo isso que foi abordado aqui sobre vocação, que você, ainda que não descobriu, que está descobrindo e que já sabe, possa estar progredindo na caminhada cristã todos os dias. Chama o reverendo Ítalo que esteja fazendo uma oração. Nós te louvamos, ó Deus soberano, nosso Pai, porque a vocação nossa é para a santificação. Ó Deus, nos ajuda dia após dia a negarmos o nosso próprio eu, a mortificarmos as obras da carne e a vivificarmos o Espírito do Senhor através das boas obras. Nos ajude, ó Senhor, que dia após dia possamos, com nossas palavras e obras, demonstrar a luz do Senhor Jesus a este mundo. Possamos pregar, mesmo sem palavras, com o nosso exemplo e também com palavras, acerca do Senhor. Ó Deus, que dia após dia possamos ser capacitados com a Tua palavra, que nós nos enchamos da Tua palavra, Senhor. E assim vamos prosseguir em oração e santificação para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe a cada um que está aqui. Nos ajude também, ó Deus, a descobrir os nossos dons e a usá-los para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos por essa palestra, por esses momentos de comunhão que passamos aqui. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.